Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Paulo Cassebe e hoje a gente está num Matemática no Show um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe a mulher que é uma das referências em Belém do Pará quando a gente fala em educação e principalmente um tópico que eu gosto muito que é educação sensível. Então eu trouxe ela, que é diretora de escola, mãe, Severina, que mais... Gente, é tanta coisa que eu já descobri que essa mulher faz. Ela contorna problema, tudo ela faz. Então, hoje, depois da vinheta, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre Carla Cancela, diretora do Colégio IN, aqui em Belém do Pará. Com vocês, a Carla Cancela, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês e vocês me digam o que vocês acham. Com vocês, a Carla. Sim, Paulo. Obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando. Quando ele me chamou, eu falei, você tem certeza que é comigo mesmo, né? Então, fiquei na dúvida, porque a gente sempre se surpreende quando recebe um chamado desse tão bacana para falar sobre o que amamos, o que gostamos de fazer. Né? Meu nome é Carla Cancela, eu trabalho nessa área de educação há 20 anos, né? 18 deles em uma primeira instituição e estou agora em uma escola novinha que chama Colégio Integrado ou Colégio IN para a maioria, né? Que é o Colégio dos Cactos. Né? A gente escolheu como símbolo de resistência, de resiliência, de recomeço para tudo isso. Tentar colaborar um pouquinho com o Paulo aqui, com vocês, com os alunos, né? Nesse bate-papo onde todos os bate-papos a gente quer aprender também. Esse menino, muito engraçado como a gente tem uma ligação assim. Eu sempre gostei do Paulo sem conhecer, de Instagram só, né? A gente era só amigo de Instagram, a gente nunca tinha conversado. E hoje foi a primeira vez e eu já gostei porque ele já me pagou um almoço e isso foi muito bom. Diga-se de passagem, cuida do meu Instagram, que tem que ser elogiado, né? Então, obrigado, Valdo. Então, gente, eu queria começar com o seguinte. A minha primeira dúvida não é muito comum, mesmo na sociedade de hoje, a gente ter mulheres trabalhando na parte de chefia. Então, e para mim uma das coisas que mais me destaca é ver como uma mulher que está nesse ramo se destacou numa escola em excelência, que sempre foi em primeiros lugares aqui em Belém do Pará, e quis abrir uma nova escola, e essa nova escola está no desafio de manter os primeiros lugares, que é o que esse pessoal adora. Não sei porque eles gostam do primeiro lugar, né, gente? São viciadas nisso. Então, minha primeira pergunta para ela é o seguinte: Carla, como é que é ser mulher no meio de tanto homem que, professor, né? É difícil de lembrar infelizmente ainda hoje, de ter mulheres ainda nessa área. Então, eu pergunto como é que é conseguir lidar com esse mando de marmanjo. É um processo difícil, né? Ele não é construído da noite para o dia, não. Difícil você entrar em uma seara onde é completamente dominada, não é, por homens no comando, em direção executiva. É difícil você ser mulher e passar a cuidar, não é, de tudo, a zelar. Você precisa trabalhar o triplo para comprovar que você trabalha muito bem. Além disso, por ser casada com um professor, obviamente o sobrenome pesa, né? Então, as pessoas sempre olham, é a mulher do Cancela. Não, hoje ele é meu marido, graças a Deus, e ele sempre diz que ele tem muito orgulho disso. Porque eu consegui, né, provar. Não é que a gente precise provar isso, mas parece que é até uma coisa interna, onde há uma necessidade, por ser mulher, em ter que provar até para ti, para tua família, para quem tu amas, que tu és boa fazendo aquele trabalho. Então, a gente tem grandes desafios. Aí a minha equipe, basicamente hoje, é completamente de mulheres na administração, né? A gente ainda tem muitos desafios. Um dos desafios é a integração de professoras mulheres no ensino médio, que a gente não tem aqui, são pouquíssimas, principalmente na área de exatas, né? Muito difícil, a gente não tem, então contrate uma estagiária mulher. Não, isso, todas as minhas estagiárias são mulheres. Já está de parabéns, já tem um diferencial, né?
Nosso próximo passo também é avançar, e eu falo que não precisa ser só mulher, você precisa de uma reparação histórica também aí, você precisa contratar mulheres negras para o comando, para serem chefes de negócio, porque você não tem. Eu sou privilegiada ainda pela minha cor, né, por ter nascido onde eu nasci, por ter vivido como vivi, por ter tido acesso a tudo, mas algumas não tiveram, né? É a famosa meritocracia que não existe, mas que é tão pregada aí, que se você... Já não existe entre homens e entre mulheres brancas e negras também não. Então é preciso que você faça essa reparação. Meu grande desafio agora é incluir essa parcela dessas mulheres, né? A gente vai fazendo, não tem nem um ano, nós temos meses, então eu sempre brinco, o nosso CNPJ é um bebê só, então ele não tem ainda credibilidade. Mas são desafios que a gente está aí para isso, para todos os dias. Então, é um prazer hoje. Hoje eu trabalho com colegas, com homens maravilhosos, assim, que eu tenho muita facilidade hoje para estar nesse meio, né? Então, mas diariamente a gente se depara, assim, com desafios onde você precisa provar que você tem talento, que você conhece do negócio, você sabe mexer numa simples planilha de Excel, né? Que você entende de números, que você tem metas, mas que você pode fazer educação de maneira diferente, sim. Você pode ser competitivo, agregando o que tem de bom no nosso trabalho, o que só a mulher conhece, que é o instinto maternal, que é o instinto... Agregar isso com os nossos meninos. Eu acho que isso vai fazer diferença daqui a um tempo. Então, já que ela falou que ela gosta de desafio, que ela gosta mesmo de ficar correndo atrás de problema, eu vou trazer o primeiro problema da nossa entrevista. Uma das coisas que eu gosto muito de saber dos nossos entrevistados, já que eles trabalham com alunos e com nossos crianças que estão fazendo pré-ENEM, a minha maior dúvida é o seguinte: qual seria o modelo hoje para um aluno seguir que teria um bom rendimento? Diga um modelo interessante que a senhora acha que diz assim, não, o aluno tem que seguir esses passos aqui, que ao meu ver seria algo bem interessante, que ele pode ter um bom rendimento se ele seguir. Então, claro, deixando bem claro que a gente não estamos tentando dar nenhuma fórmula mágica dizendo que só esse aqui é o modelo certo, não. A gente quer conversar e justamente te dar um leque maior para você que está assistindo nossas entrevistas de como você pode seguir. Então, a minha pergunta para a gente começar a brincadeira é exatamente sobre isso, para ela explanar para a gente como seria um modelo de estudo. Tá bem, gente, olha só. Eu costumo falar, Paulo, você deve perceber isso aqui na tua rotina, né? O que faz o aluno te procurar? Não, o que faz esse aluno vir até você? Tenho certeza absoluta que é a forma pessoal com que você trata esse aluno. Não é? Se você me perguntar, existe uma fórmula mágica para o aluno estudar? Qual receita dá certo? Eu digo que é criar hábito. Né? Então, você tem um conteúdo gigante para estudar e você tem matérias aí que elas são as estrelas do Enem. Sem elas, você não consegue absolutamente nada. Eu falo que essa preparação começa lá no fundamental, com português e com matemática, que para mim hoje é a menina dos olhos, não é? De todo mundo. Então, você olha, aí eu não gosto de matemática, eu não gosto de português, é impossível, né? Não é uma questão de gostar ou de ter afinidade, você vai precisar dessas disciplinas para que você possa passar bem, para que você possa fazer o que você ama, né? Depois você vai decidir a sua carreira lá na frente, nem sabe se é o que você realmente deseja. Mas você precisa ter constância, né? Começar. O começo do ano te trouxe desafios com pandemia, mas nós já sabíamos como seria 2021. Né? Nós tínhamos previsões para isso, nós tínhamos modelo. Então, você já tem que estar preparado para o modelo online e presencial, para híbrido. Daqui a pouco fecha ou volta. A nossa experiência é que com as vacinas, a gente fique presencial. Eu não tenho dúvida quanto a esse modelo presencial, que ele é o melhor modelo para o aluno, mas eu falo o seguinte para eles: vocês têm um horário na escola ou no cursinho e você precisa repetir o que você viu daquela semana. Né? Você precisa daquele contraturno. Mas eu não consigo estudar em casa. O grande desafio é saber o que é bom para você, né? Você precisa assistir às aulas e à tarde saber o que te agregar. Eu quero meu curso de redação ou eu consigo fazer
redações em casa e bater a minha meta com aquele número. Eu consigo resolver números suficientes de exercícios de matemática. Eu estou cumprindo aquele conteúdo, então você precisa ter planejamento. Planejamento hoje é tudo. Resolução de exercício importantíssimo, né? Estudou o conteúdo, exercício. Então, por que eles procuram os cursos? Os cursos estão sempre em alta e eu falo que isso aí não vai passar nunca. Eu até aconselho os meninos, se você quer fazer um curso, faça, porque você vai ter um atendimento mais pessoal. Então, o aluno vem te buscar porque ele precisa resolver exercício, porque ele precisa estar olhando para o professor. Às vezes, na escola dele, ele não tem esse acesso ou essa troca com o professor. E isso foi um dos motivos que me fez mudar e querer criar uma nova escola, era para que a gente pudesse ter essa educação mais personalizada. Eu acho que a personalização para cada aluno, ela é importantíssima. Isso você consegue com alguns profissionais bons aqui em Belém. A gente tem muita gente boa no nosso ramo de educação. Então, eu falo sempre que nós temos excelentes profissionais, porque a gente tem nossos meninos passando em USP, concorrendo de igual para igual. Você precisa traçar suas metas. Quais são as suas metas? O que eu quero? Ah, mas eu não consegui estudar o suficiente. Começa agora, né? Começa a ver o teu curso que tu queres, quem pode te ajudar, quais são esses profissionais. E aí você traça esse planejamento e não tem erro. Aí eu não consegui uma vez, eu quero a tão falar da medicina. Eu falo que medicina é insistência, né? Não tenho talento, você tem. É hábito que você precisa criar. Criar hábito não é tão simples assim. Mas quando você cria, ele vai acontecendo todos os dias. Então, insista, não é? Hoje você tem o maior dos desafios, que é trabalhar a tua mente, tanto quanto você resolve exercícios, é você estar bem, ter uma boa alimentação, tudo faz parte. O que antes não era englobado, você precisa estudar. Você também precisa descansar, você precisa dormir, você precisa ter horas de lazer. Dá para fazer tudo e dá para passar assim em medicina. Então, uma das coisas que a gente sempre deixa bem claro é que toda meta ela é alcançável. Então, eu sempre costumo falar para meus alunos exatamente isso, que uma hora você vai chegar. Agora, para essa hora acontecer, você precisa exatamente passar pelo caminho. E para você passar por esse caminho, você tem que estar apto para isso. E claro, você só vai estar apto se você botar na sua cabeça que você precisa ter uma rotina. Então, os meninos até brincam comigo, diz, Kasseb, tu para muito a fazer vídeo, para fazer vídeo aula. Aí fala assim, não, cara, mas se eu não fizer a rotina, eu vou dizer, esse dia eu faço tal, depois eu faço. Não, uma das coisas que eu deixei muito, que eu comecei a gostar muito de fazer vídeo, por exemplo. E eu comecei a perceber que só a constância ia me levar onde eu queria. E é uma das coisas que eu falo para meus alunos hoje. Olha, hoje eu tô brincando aqui no YouTube, estou me aventurando aqui no YouTube, mas eu vejo que é algo que dá para alcançar aquela meta que eu quero. Para isso, eu tenho que criar rotina. Então, por exemplo, geralmente eu gravo meus vídeos na segunda-feira à noite ou na terça-feira à noite. E isso fica... Então, realmente, vídeo para o Instagram eu gravo na terça-feira, vídeo para o YouTube eu gravo na segunda. Então, isso fica a minha rotina. Então, geralmente, a quinta-feira de manhã eu venho para cá só para estudar, para o curso só para estudar. Então, são coisas que eu vejo que aquele pouquinho em pouquinho que a gente acaba fazendo, a gente acaba vendo que ele vai direcionando a gente para onde a gente quer chegar. E a mesma coisa eu falo para os meninos, pô, se você quer fazer uma medicina, se você quer fazer um curso mais concorrido, direito ou odontologia, e você tá cru ainda, a gente precisa criar hábitos. E começar logo, né? E começar logo, claro. E, por favor, hábitos saudáveis. Metas que você vai conseguir criar. Uma das coisas que eu falo muito também para eles é, por exemplo, não cria uma meta de fazer 100 questões num dia. Então, você fazer 100 questões num dia, mesmo que você faça 90, que é um negócio absurdo, imagina, na tua cabeça a gente não se vangloria pelo que a gente consegue, e sim pelo que falta. Então, pô, eu não fiz 10 questões hoje. Mesmo que por um lado a gente tenha feito 90, o que vai ocupar a nossa cabeça são 10. Então se preocupem em criar metas saudáveis, criar rotinas saudáveis. Eu gosto muito dessa ideia de a gente criar hábitos. Então, uma das coisas que eu pergunto muito para todo mundo que vem, qual é esse melhor modelo? E, gente, todo mundo fala
praticamente a mesma coisa. Se você assistiu os outros episódios do nosso Matemagna Show, fica de olho que todo mundo está sempre preocupado em criar, as pessoas que alcançam suas metas, elas estão preocupadas em criar hábitos, só que hábitos que você consegue alcançar. Então, por favor, cuidado isso aí. Beleza? Então, a gente já falou um pouquinho sobre hábito e a minha maior preocupação dentro desse hábito que a senhora pretende, que a senhora fala para a gente botar na cabeça dos meninos. Tem mais alguma coisa que a senhora considera muito, muito, muito importante que seja para quem está querendo fazer medicina, ou direito, ou odonto, que precisa seguir, que a senhora acha, não, aqui é algo que eu vejo que todo mundo que passa sempre faz isso? Com certeza é trabalhar a cabeça, o lado psicológico, e isso hoje é o que mais pesa na hora. Se tem grandes alunos que conseguem bater as suas metas, que conseguem resolver todos os exercícios, mas que na hora que se deparam com a prova ficam nervosos, não conseguem desenvolver nada e acabam perdendo, que falam assim, eu perdi para mim, né? Então, ele é um excelente aluno, ele estudou tudo, mas ele não preparou o lado psicológico. E como fazer isso, né? Existem muitas formas, né? Esporte, eu sempre falo, se tirar 40 minutos, gente, 40 minutos não vai deixar de te aprovar, né? Ou para meditar, ou fazer yoga, ou fazer um esporte, fazer o que você gosta. Eu vou ver série. Pô, escolhe outro horário para ver série, né? A gente está falando de algo que vai mexer com o teu corpo, com a tua mente, né? Que vai fazer disparar coisas boas para você, porque vocês são bombardeados de informações. E a maioria das vezes essas informações não são tão legais assim. Então, eu nunca vi como vejo hoje, eu já trabalho há muitos anos com isso, os meninos estão carentes, né? Carentes de afeto, de colo, de palavra, e a gente representa isso para eles também. Então, se você é um educador, por favor, passe coisas boas para esses meninos, né? Dá sim para ser competitivo e ter hábitos saudáveis. Dá sim para viver bem em ano de vestibular e de pandemia. Isso não é verdade, você vive em outro mundo. Viver bem, que eu digo, você vai ter que estudar muito, a tua vida vai ser para estudar muito, mas é você ter espaços ali na tua agenda, fazer um cronograma. Eu brinco sempre, às vezes eu tenho alunos empresários, eles estudam de manhã, almoçam, aí eles voltam, ele vai para o curso A, curso B, curso C, curso D, ou então volta para a escola, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, quando ele chega em casa ele só dorme e ele não fez nada, ele não conseguiu absorver nada. Então, você precisa entender o que teu corpo está pedindo ali. Passar 6 horas sentado em uma cadeira pela manhã e você ainda tem o tempo de estudo no teu contraturno ou no curso, é óbvio que isso vai levar um desgaste. Então, você tem que fazer, sim, exercícios de respiração, levantar, andar, beber água, voltar, né? E a gente está voltando a falar de hábitos, né? Incorporar hábitos na tua rotina. Então, hoje, em termos de aprovação, eu não tenho dúvida. Eu já tive alunos que participaram de show de talentos e esse aluno foi primeiro lugar no vestibular, compondo música, participando de tudo que a escola oferecia. Porque já você está no 3º ano, você não pode fazer nada. Você pode sim. Você pode fazer muita coisa, né? Desenvolver hábitos novos para que você possa chegar lá na frente. Óbvio que tudo isso tem que ter estudo, não tem uma fórmula mágica, né? Eu não vou estudar, eu vou ser good vibe, eu vou passar só. Não. Você tem que combinar as duas coisas. Não tem como. Então, não é a famosa receita mágica, você sabe o que é. Mas a gente é tão repetitivo com isso que acaba sendo enfadonho para eles ouvirem sempre as mesmas coisas. Você pode ter certeza que esse é um dos caminhos que você vai obter sucesso, não é? Para ter essa constância no estudo, é o teu trabalho psicológico, manter a tua cabeça em dia, manter o equilíbrio. Eu não consigo porque tem muita coisa. Você consegue, se for o teu objetivo principal. Você vai lutar, né, contra o que te deixa para baixo ali e vai tentar conseguir manter esse equilíbrio durante esse ano que é tão difícil para vocês. E uma das coisas que eu acho mais engraçado é que a gente que está nessa vivência de escola, vez ou outra aparece aquela seguinte situação, e a professora vai já me confirmar. A gente sempre tem aquele aluno que
ou ele já passou em algum outro vestibular, por exemplo, aqui em Belém, a gente tem o CESUPA, que é uma faculdade particular, e tem as públicas, que são a Federal e a UEPA. Então, às vezes aquele aluno que a gente olha e fala assim, olha, esse aluno talvez não está tão bem preparado para passar numa universidade pública, por ele acabar passando numa universidade particular, ele acaba relaxando. Sim, com certeza. Como ele acaba relaxando, o que acontece? Ele acaba tendo êxito também na universidade pública, mesmo sem ter tido um ano Claro que não tem como ele não ter estudado. Então, mas a gente vê que essa parte do emocional... Eu acho que tira o peso, né, dele. É como se ele já tivesse conseguido uma aprovação e essa aprovação fosse um benefício para ele, para deixar leve. Ele já vai sem aquela certa responsabilidade, eu preciso passar, não. Eu já passei e aí a cabeça já está melhor, ele já vai encarando a prova, que é esse novo desafio. A gente vê muito, sim, né? Muito, tranquilo. Às vezes o aluno que chega e fala, eu já passei, então às vezes a pessoa não perde tanto tempo querendo cair em pegadinhas. Então, por exemplo, assim, às vezes eu não passei porque eu fiquei encucado com uma questão aqui que ela parecia A ou C, e eu acabei marcando C e era A. Aí, mas se eu tivesse mais tranquilo, eu tinha marcado logo A e ido para a próxima questão. Então, a gente acaba vendo que o fator psicológico hoje, ele acaba sendo algo, não diria 50%, mas ele acaba sendo 40% da tua prova. Claro que a gente precisa ter uns 60% ali de competência em estudo, mas uma dica que fica não só dela, mas minha também para vocês é: cuidem da cabeça e do corpo de vocês. Vocês vão fazer uma prova de 5 horas, né? 5 horas e meia. Horas e meia, por aí. Sentado. Então, pensem nisso. Você coloca 6, 7 horas, porque eles precisam chegar antes, né, na prova. Tem o horário, que é um horário super incômodo, o horário do almoço. Aí você tem aquele amigo que leva os Cheetos e abre lá e fica aquele cheiro na sala. Fora o barulho crack. Então você tem que se preparar para tudo. Mas o horário também, essa rotina de estudo, treinar. Os professores fazem muito isso, vocês fazem muito isso com eles. Você pegou uma questão difícil, não fica nela, né? Você vai procurando as questões fáceis, resolve, depois volta. Porque às vezes, se você não está bem ali emocionalmente, como ele falou, você está lá naquela questão e ela vai acabar te atrapalhando, né? Enquanto você já consegue, já faz outra, existem algumas técnicas que, óbvio, que eles são bem melhores do que eu para passar, né? E devem passar direto, então quem faz o curso do Paulo deve saber aí, ele deve passar essas dicas. E essas técnicas também são importantes, por onde começar a resolver a prova, por qual tipo de questão, isso é agregar, né? É um conjunto de coisas, são muitos fatores e a gente precisa estar muito bem organizado para obter esse êxito aí com o aluno. Então, para a gente praticamente finalizar, a gente vai... Eu queria entender mais como é que essa parte administrativa, como é que essa parte de lidar com tantas pessoas, ela consegue lhe influenciar para cuidar dos meninos também, porque a gente sabe que ser coordenadora de uma escola, ser diretora de uma escola, não é só lidar com os meninos, é lidar com os pais, é lidar com os problemas, sejam dos pais, sejam dos filhos, é lidar com o funcionário, é uma chuva de problema. Essa é a definição. E então eu queria saber como é que toda essa carga diária de problemas consegue ajudar, se é facilitando, se já é prevendo, tem alguns padrões que você consegue prever. Então eu já sei que geralmente quando acontece tal coisa, geralmente vem outra por trás. Então isso consegue lhe ajudar quando a gente está, principalmente nesse ano, como é que a gente consegue driblar ou melhorar a vida de um menino que está fazendo vestibular? Como é que essa carga pode dar uma aliviada? A parte administrativa, para mim, eu adoro fazer isso. O que fez a diferença na minha vida e no meu trabalho à frente das escolas foi englobar a parte administrativa no todo, né? Porque antes as escolas tradicionais, elas faziam como? Você é do administrativo, então você fica em um setor à parte, separado, você não tem contato com os pais, você não tem contato com os alunos. Eu não conseguia ver aquele sistema, aquele modelo engessado e não era isso que eu queria.
Então, desci, né, eu administrei uma escola com 7.000 alunos, em locais diferentes, onde eu pegava avião, pegava barco, passava 12 horas por dia na minha casa e eu tinha uma rotina muito agitada, onde eu precisava organizar cada escola e saber o que estava acontecendo em cada escola. Um dos sistemas que me ajudam muito é, obviamente, tecnologia, celular, e eu sou conhecidíssima por isso, por estar ligada, por ter relatório em celular. Vivo nas redes sociais, às vezes sou muito penalizada por isso também, porque eu acho que é o mundo dos meninos, é onde a gente descobre o que eles pensam, o que eles gostam, e a gente traz um pouquinho para a área deles na escola, né? É você saber lidar com o pai. Um pai, quando te dá um alerta, vem alguma coisa por aí. E a maioria das escolas não quer ouvir os pais. Eu adoro, eu sou muito próxima. Todos os pais têm o meu número de celular, eu só tenho um único celular. Inclusive, antes, na outra escola também, tinha o meu número, eu coloco no quadro, no primeiro dia de aula, eles podem entrar em contato comigo, eu digo que eu só não atendo, só não podem me ligar, né? Mas sempre por WhatsApp. E isso é maravilhoso para mim. O que as outras pessoas não gostam, eu adoro fazer. Eu adoro contato com pessoas, com gente. Eu digo que o meu trabalho é resolver problema. Então, acordar e ter problema não é um problema para mim, o que é para a maioria das pessoas. É óbvio que eu gostaria de estar no plano perfeito, onde você acorda, a tua empresa está organizadinha, a pessoa que trabalha chegou na hora, mas a gente já sabe, nós somos seres humanos, nós somos máquinas. Então, eu erro tanto quanto qualquer outra pessoa, né, da minha equipe, da minha área, do nosso setor de educação, mas a gente tenta corrigir sempre, tenta aprender e um dos pontos chaves para facilitar a vida do aluno é englobá-lo, ele precisa sentir que ele faz parte da instituição, né? Ele não é só um aluno, ele não é uma mensalidade, ele é um ser humano que está ali, que acreditou no teu trabalho, né? Além de tudo, ele te seguiu para onde você está. Isso é muito bom, dizer, olha, eu vim para cá por você, por esses professores que estão aqui, então vale muito a pena. É desgastante, né? É desgastante, você às vezes pensa, nossa, o que eu estou fazendo aqui? No outro dia você entende que você está ali por paixão, porque é o que você ama fazer e você não consegue fazer absolutamente nada além de trabalhar com a educação. A educação me move, né? Eu tenho muitos planos ainda, eu tenho muitos projetos. Eu acho que a gente precisa devolver um pouco para a sociedade do que nós conquistamos. Assim, eu tenho projeto para trabalhar com escolas públicas, para desenvolver grande trabalho. Estou, inclusive, procurando parceiros para isso, que queiram ser voluntários, né? Principalmente em ano de pandemia, os meninos Acabei de ganhar um convite de trabalho, não é? Eu já deixei aí em direta, bem direta para ele, né? Isso me desafia, porque eu acho que a gente precisa deixar algum legado aqui, de verdade. Eu não vou ser bom o suficiente enquanto eu só trabalhar nesse setor privado. Eu adoro trabalhar com eles, mas acho que a gente precisa incorporar nessa cultura aqui também o trabalho voluntário. Falta isso. Sim. Os meninos também precisam disso. Isso alivia, isso faz a gente sentir bem. O mundo está tão virado, né? Tão cheio de coisas ruins. E eu acho que acaba aliviando esse estresse que eles passam também. Não é você compartilhar um conteúdo, você compartilhar material. Entender que hoje, um dos pontos muito positivos dos meninos hoje, eles são muito amigos, eles trocam conteúdo, isso eu acho bem bacana, né? Esse intuito de ajudar. Administrar isso, né? Você sabe muito melhor do que eu, porque você tem teu espaço aqui e mesma escala, menor ou maior, mas são as mesmas coisas, né? Isso é verdade. Só vai diferenciar o nível, então você vai resolver 10 vezes, né? 7.000 alunos. Não, hoje eu não tenho, hoje a gente tem 650 alunos, né? São os nossos 650 e eu estou criando um muro para eles pintado como se fosse de post-it. Cada um deles, como são os nossos primeiros alunos, eles vão deixar uma frase que marcou para eles, o que eles querem deixar de recado para a gente. E vai ficar eternizado nesse muro lá, né? Eu estou vendo o tipo de tinta, o melhor modelo para eles. Hoje eu estou pintando painéis no muro aqui para que eles possam... Nós somos vizinhos de muro, né? É verdade, gente. Quem não sabe. Para que eles possam fazer foto interagindo, para quebrar um pouco a rotina deles, né? Sabe as asas de anjo, não botei cactos e eles ficam apoiados no cacto para interagir.
Então eu procuro hoje fazer o que possa aliviar mais a tensão, tanto para eles quanto para as pessoas que trabalham comigo. Importante também falar, não posso deixar de falar, eu tenho um grande grupo de pessoas que trabalham comigo e que me ajudam, que a gente se entende olhando um para o outro, né? Tenho grandes homens e mulheres que trabalham comigo que você não consegue sozinho, você não consegue absolutamente nada. Então, tenha pessoas boas ao seu lado. E quando eu falo de pessoas boas, são pessoas de caráter bom, de boa índole, que acreditam em você e que sabem que vocês vão construir algo grande juntos. Eu acho que é por aí. Que bacana. Então, para a gente finalizar, a gente abre aquela pergunta que a gente faz para todo convidado quando está chegando ao fim. E, professor, eu queria saber, já que a senhora tem 20 anos de sala de aula, tem que ter alguma história que lhe marcou muito e até hoje a senhora lembra com carinho no coração. Então, pense numa situação que lhe marcou muito esse tempo todo e que até hoje você lembra e diz assim, isso foi fundamental no meu crescimento, no meu trabalho para eu estar aqui onde eu estou. Não vale falar que foi quando conheci seu marido, hein? Não vale, não vale. Com certeza não. Importantíssimo. Meu marido é meu grande parceiro, é meu parceiro de vida mesmo. Não é parceiro, não sei nem se eu fosse quantificar a importância dele para ti, eu não conseguiria aqui a importância que ele tem na minha vida. Mas eu tenho um fato que me marcou muito. Eu trabalhei 6 anos em uma escola no interior do Pará, em Canaã dos Carajás. E nós desenvolvemos lá, nós tínhamos 2.100 alunos, você imagina o que é isso? E na educação no F1, no Fundamental 1, eu tive uma sala onde as crianças fizeram uma apresentação de Natal totalmente em Libras, por causa de uma das crianças que né, isso me marcou muito. Eu tenho esse vídeo ainda, ali eu entendi o que era educação, eu achava que já fazia educação, né? E nós passamos a alfabetizar toda a escola em Libras, né? Isso foi a partir desse evento. O próximo ano toda a escola passou a ser alfabetizada em Libras, desde a portaria até a direção. E nós criamos muitos projetos através dali, mas eu lembro até hoje deles cantando por conta do colega. Então, eles escolheram, partiu deles, não foi a escola que deu a ideia. E ali eu aprendi a fazer educação, eu descobri o que era educar, o que é ter amor pelos alunos, porque a parte comercial é muito forte. Né? Você está aqui, você está envolvido, você está em uma selva onde você vai ser devorado, você precisa se salvar ali, mas aquilo me fez voltar para entender, para estudar mesmo, para saber o que era educar e como trabalhar com esses meninos. Esse foi uma das histórias, né? São muitas histórias. Você passa a te emocionar muito, né? Quando você entra em uma sala de aula, quando você consegue, eu falo sempre para eles que você é bom quando você consegue transformar a vida de alguém, né? Se você conseguiu deixar algo de positivo nessa pessoa, você está no caminho certo. Então, eu digo, se você tem um aluno com muita dificuldade, esse aluno avançou um nível e você conseguiu deixar ele dentro de uma universidade, você está cumprindo o seu papel, porque o aluno que é muito bom, que é o famoso primeiro lugar, ele já vem pronto. Então, independente do lugar que ele vai ter um bom desempenho ali, né? É óbvio que você acha sempre que você vai pincelar ou vai fazer algo de melhor. Mas transformar pessoas, fazer com que... Nossa, eu não suportava matemática, mas eu fui com o Paulo e ele me deu aquela aula e eu saí de lá encantada e agora eu quero assistir a aula do Paulo, é mais ou menos isso. Né? Então, que fique sempre, que a gente possa deixar algo de bom para os meninos, porque senão não vai valer a pena, tá? Aqui não vai valer a pena fazer educação. Eu acho que é isso. E, meus amores, foi isso. Foi até rápido, embora ficamos quase 1 hora aí brincando nessa conversa. Então, gente, desde já, se você que ficou até agora, não foi inscrito com a gente, não se esqueça de se inscrever. Você sabe que você vai ter mais conteúdos como esse. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. E, desde já, eu vou deixar a professora Carla se despedir. E, para quem ficou até agora, um beijo. E, professora, é com você. Paulo, obrigada pelo convite. Eu sou muito a favor, falo sempre, né? Meu sonho é que Belém mude, você não tem concorrentes, né? Você tem parceiros e colegas de trabalho, então a gente pode fazer grande coisa. Isso é um dos pontos que eu nem falei, mas isso é muito essencial que você está fazendo.
trazer pessoas, né, que não trabalham necessariamente com você, mas que possam contribuir com os alunos. Desde já as portas da escola estão abertas para você, né? Fique à vontade para ir lá trocar ideia com a gente, tomar café, né? É aqui do lado, aqui atrás. Do lado, só pular o muro, é rapidinho, né? Parabéns pelo programa. Eu acredito muito, adoro. Eu sou muito fã, né, dessa era digital. Eu acho que contribui e alcança lugares onde você não imagina. Para você ter ideia, eu dei um Chromebook para uma cidade onde tem quilombolas e eles assistiam, nós gravávamos as videoaulas no pendrive, atravessávamos num barco e eles podiam assistir a aula o ano passado. Então, são essas pessoas que você pode alcançar, eles podem ter conteúdo, né, através disso. E agora eu soube que colocaram a internet lá, então já fica a dica aí para eles assistirem o canal, né? É importante divulgar isso. Eu acho que isso democratiza a educação, né? Eles têm acesso ao conteúdo que qualquer pessoa aqui tem. É isso, obrigada pelo convite, foi uma honra participar, espero voltar aqui com vocês. Tá bom, obrigada. Já vai ser a segunda temporada, hein? Pronto, né? A série só é boa quando tem muitas temporadas, né? Obrigada, então, gente, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada.